Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Ana Giralbano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, né? Que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Hoje é dia 19 de junho de 2024 e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, mais uma vez, eu estou na tua presença santa, pedindo perdão pelos meus falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. Eu apresento o lar, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Nesta hora, Pai, apresenta a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo essa live. Vai de encontro, Pai, guarda, cobre com teu sangue, liberta. Se tiver alguém desempregado, você possa estar abrindo a porta. Se tiver alguém doente, você possa estar curando. Ah, Senhor, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata e tudo pertence a Ti. Amém. Senhor, visita também as escolas públicas, as creches, docentes, os EMEI, as escolas particulares, visita os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, visita a nossa nação, visita os hospitais, visita os presídios, Pai, visita a Fundação Casa, visita os albergues, visita os moradores de rua, visita, Pai, são tantas situações, visita as cidades, Pai, que faz solada pela chuva, visita, Senhor, entra com providência neste dia, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Amém? Vamos lá? A gente ainda está em 1 João 5. A gente vai estar terminando, esse é o último capítulo de 1 João, né? 5. A gente vai estar terminando ele hoje. E amanhã vamos já estar meditando em 2 João. 2 João e 3 João só são um capítulo, tá? São cartinhas bem pequenas, mas são cartas assim que não tem nem... Nossa, não dá nem pra dizer, né? São cartas assim maravilhosas, tá bom? Ela vem... nos mostrar coisas ocultas e profundas. Então, vamos terminar pra gente conseguir entrar lá, tá bom? Diz assim, 1 João 5, a fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que não ama, e todo aquele que ama o Pai, também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus em obedecer aos seus mandamentos. Pois e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. O Espírito é quem dá testemunha, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque, Senhor, esse é o último capítulo, Pai, de João 1, né? Qual o Senhor falou grandemente. João 1 mostra a grandeza que Jesus é realmente o Filho de Deus, combate a heresia, o gnosticismo, mostrando que Deus, ele é na raçuda e comanai, o único que deu seu Filho amado por mim e por você. Senhor Deus, eu te peço então que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém. A palavra vai dizer então assim, ó, a fé no Filho de Deus, né? Por que a fé no Filho de Deus? Porque se você não tiver fé, se você não crê que Jesus Cristo foi aquele que veio em carne, né? Nasceu da Virgem, morou na terra em carne, né? Teve um ministério de 33 anos, né? Seu ministério começou com 30 anos, quando ele foi batizado ali por João, no Rio Jordão, e terminou ali na cruz, quando ele foi morto. Então, assim, quem crê, e crê também que ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois lá em Atos ele ascendeu, né?
aos céus, está à direita do Pai, e deixou o Espírito Santo, né, para ser o meu consolador e teu, a qual nos testifica e qual nos fortalece a crermos a cada dia mais no Senhor. Então, olha só, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também é o que dele foi gerado. Então, assim, se você é nascido de Deus, você tem a certeza que Jesus Cristo é nascido de Deus, né? E que ama o Pai e também o que dele foi gerado. Então, eu não posso dizer que eu amo a Deus e não acreditar em Jesus, né? É algo muito ambíguo, é algo que não condiz com o que Deus, né? Ele fala, no que ele deixa, né? Através dos seus profetas, desde Gênesis até Apocalipse, para mim e para você, pois foi tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele vem mais e fala assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. É fácil amar a Deus? Não, não é. Porque você só vai conseguir realmente amar a Deus e obedecer os seus mandamentos se você for uma pessoa que estiver cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Porque o homem carnal não quer amar a Deus, porque o homem carnal não quer obedecer os mandamentos de Deus. Porque para o homem carnal, os mandamentos de Deus, ele é pesado. Porque o homem carnal, ele não quer deixar de mentir, não quer deixar de enganar, não quer deixar de levar vantagem, né? Então, para este homem carnal, servir a Deus é um peso. Então, por isso que ele diz assim, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, esse aí sim crê, né? Esse aí tem o amor de Deus, né? Então, é uma pessoa nascida de novo, é uma nova criatura. Porque para você crer, você tem que nascer de novo, né? Porque a fé em Jesus Cristo é o sinal, né? Do amor que nós nascemos de novo. E todo aquele que ama o Pai também ama aquele que o gerou, vai amar quem é Jesus, né? E vai fazer o quê? Que nós passamos a ser membro da família de Cristo, né? Vamos estar unidos no comando do Pai, de Deus, né? Então, o apóstolo, quando eles falam desse amor de Deus, né? Ele fala que quando a gente ama Deus é algo natural, né? Porque é um amor genuíno e puro, né? Mas que nos é dado por Deus, mas que ele só pode ser, vamos dizer assim, ligado através do Espírito Santo de Deus, na fé em Cristo, e que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Sem isso, você não consegue. Porque uma pessoa carnal não consegue amar a Deus. Não adianta, igreja. Você pode falar, eu amo a Deus, eu gosto de Deus, mas para amar a Deus, você tem que viver os mandamentos dele. E só vive quem realmente é cheio do Espírito Santo de Deus. Porque nisso, aqui ó, porque nisso consiste o amor a Deus em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, ok? Não é pesado. Por que não é pesado? Porque os próprios mandamentos de Deus, né? Para que eles sejam leves, por mim, por você, a gente tem que ser nascido de novo. E para a gente nascer de novo, né? Quando a gente nasce de novo, Deus nos dá uma fé. E essa fé ela é capacitada a obedecer pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo natural, não é algo que eu e você vamos conseguir fazer de uma maneira natural. Não adianta, né? Porque a fé, ela só vai nos ajudar, nos impulsionar a andar com Cristo pelo Espírito Santo de Deus, porque senão tudo fica pesado. Você vê como ele fala, eu não quero ser crente é chato, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, por quê? Porque essa pessoa, ela não nasceu do Espírito Santo de Deus, ela não é uma nova criatura. Então não adianta, vai ser pesado mesmo. Então assim, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, né? Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então não adianta, né? Não adianta, né? Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você não vai vencer na força do braço, não adianta. Porque os nossos irmãos do Novo Testamento não venceram, imagine eu e você, né? Que eles estavam ali cumprindo os mandamentos, 10 mandamentos, mas eles não conseguiam. Que pode dizer que era impossível ao homem cumprir os 10 mandamentos. Por isso que Cristo cumpriu na cruz por mim e por você. E ele disse antes da sua morte que ame a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Porque ele sabe que a gente não ia conseguir. Por sermos humanos e falhos. E o pecado de Adão, o pecado adâmico na minha e na tua vida, não vai deixar que a gente sirva a Deus. Porque a carne sempre vai pedir para os desejos da carne. Então o que acontece? É o Espírito Santo de Deus que me dá força de você para servir a Deus. E ele diz aqui para mim, para você e mais. Olha só. Este é aquele que veio por meio da água e sangue.
Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é verdade. O que acontece? Quando ele fala isso, quando a gente vai, né, no Evangelho de João, tem Mateus, Marcos, Lucas, João, no Evangelho Sinópticos. A gente vê que João, no capítulo 19, versículo 34, ele diz que um dos soldados vai e fura o lado de Jesus com a lança. E quando ele fura Jesus com a lança, a palavra do Senhor vai ser clara em dizer para mim, para você, que sai água e sangue. O que significa? Quando ele fura Jesus, né? Porque os profetas já haviam dito que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Ele quebra os ossos tanto do da direita como da esquerda, dos bandidos que estavam com ele, né? A gente sabe que um aceitou Jesus, o outro não reconheceu o Senhor como Salvador. E a palavra do Senhor diz que, mas com Jesus ele não quebra nenhum osso, mas ele fura ali, e ali sai a água e sangue. E quando sai ali, está representando o Cristo ressurreto. Como assim, missionária? Por quê? Porque o ministério de Jesus começa com o seu batismo nas águas. A gente vê que quando Jesus ele completa 30 anos, ele vai lá no Rio Jordão, né? E ali João Batista o batiza. João Batista por quê? Porque Batista é porque ele batizava, né? Ele batizava o batismo da água, né? Ali, o batismo da água. Do arrependimento ali da água. E ali, o que acontece? Quando Jesus é batizado por João Batista, a gente vê que ali aparece a presença de Deus falando assim, acho que tá em João 4, né? Deus falando assim, acho que é João 2, né? Como é que você diz? Cada evangelho sinótico aqui, né? Cada um fala de uma maneira diferente. Mas a gente vê que naquela mesma hora, 4 é a samaritana, desculpa. Naquela mesma hora aparece Jesus. Não, está em Mateus, então. Vamos lá. Aparece Jesus sendo batizado por João Batista, e na mesma hora que Jesus é batizado por João Batista, aparece a pomba do Espírito Santo de Deus sobre ele, e também aparece a voz de Deus falando assim: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, este é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Isso está em Mateus 3, né, 13, o batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, né, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E é tão interessante, né, que o Espírito Santo de Deus ele veio sobre Jesus, confirmando, né, que ele era o Messias, né, confirmando a sua obra aqui na terra. Então, igreja, é algo maravilhoso, não tem como, igreja, né? E a gente vê que os três testificando, Jesus sendo batizado por João, né, o céu se abrindo, a pomba descendo, confirmando que Jesus era o Messias, e Deus com a sua própria voz dizendo assim: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Só que me chama muita atenção também, eu vou abrir um parênteses, que logo a gente vai para Mateus 4, a gente vê que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E a gente vê que ele, ao chegar lá, Satanás, ao tentar Jesus, sempre diz assim: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, sempre botando em dúvida aquilo que Deus já havia dito: este é o meu filho amado. Então, igreja, nós vamos ser tentados também. Mas Jesus, ele foi levado pelo próprio Espírito, ficou 40 dias e venceu Satanás ali no deserto. E eu e você vamos vencer Satanás através do Espírito Santo de Deus que é na minha, na tua vida e na fé em Cristo. Assim nós vamos vencer e confirmar que Ele é o Senhor Salvador da minha e da sua vida. Detalhe. Então a gente vê que a água, quando eles fura Jesus ali em João 19, a gente vê que Jesus, né, sai primeiro a água, e esta água simboliza o ministério de Jesus começado por João Batista. E a gente vê também que depois, a gente vê ali, Mateus 3, né, que eu acabei de ver aqui, o batismo de Jesus. É que é tanta coisa, igreja, e a gente, eu gosto de pregar a palavra e mostrar, né, batismo de Jesus. E ali a gente vê que
começa o ministério de Jesus, quando ele é furado e sai a água. A água representa o batismo. E o sangue representa o quê? A morte de a morte de Cristo na cruz. Então, estava mostrando ali que o que Jesus tinha começado com o seu batismo estava terminando com a sua morte. Ou seja, a sua propiciação na cruz. Ele foi moído e logo em seguida, ao terceiro dia, ele iria ressuscitar, né? Então, representava ali vida para mim e para você. Então, é tremenda, igreja. Então, a gente vê aqui também no 5... 7, que diz assim, há 3 que dão testemunho, o Espírito, ok? A água, que foi o batismo de Jesus, e o sangue, né? Então, você vê tremendamente o Espírito Santo, né? A água e o sangue são os 3 unânimes que dão testemunho de Jesus na terra. Por quê? Porque a lei, você sabe que na lei de Cristo, na lei dos 3 mandamentos, a lei a lei do Velho Testamento, era necessário que tivesse 3 testemunhas, né? Para que aquele manuscrito, para que aquele manuscrito, para que aquela lei tivesse validação. Então, ali, então, Jesus, ele foi representado pelo Espírito, pela água e pelo sangue. Então, testificou os 3. Eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Igreja, isso é tremendo, né? Por isso que a gente tem que estar lendo a palavra do Senhor, estudando e pedindo para que Deus venha abrir a minha e a sua mente, para que não sejamos enganados, né? Infelizmente, o diabo tem usado muitas pessoas com a mentira, com o engano, né? Mas que Deus venha ter misericórdia de nós. Né? E diz aqui no 5:9, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus. O testemunho de Deus sempre vai ter o maior valor, né? Porque no Velho Testamento você vê que sempre ali na falsidade eles arrumavam testemunha, né? Até quando Jesus ele foi crucificado, tinha falsa testemunha, né? A gente, sabe o que me fez lembrar aqui? Da vinha de Nabote, quando Jezabel também arrumou falsa testemunha, né? Quando queriam prender também Paulo, arrumaram falsas testemunhas, e assim por diante. E diz também assim, que maior valor que dá acerca do seu filho. Quem crer no Filho de Deus, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Porque o testemunho de Deus é verdadeiro, gente. Deus é Deus. Deus sempre existiu, ele fez tudo. E nós somos criaturas de Deus, né? Eu sempre vou frisar e não vou deixar de frisar. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nele há. Acabou. Salmo 24:1. E diz um outro assim, este é o testemunho de Deus. Este é o testemunho de Deus. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está onde? Em seu Filho. Quem tem um filho... Quem tem um filho tem a vida eterna, e quem não tem um filho não tem a vida eterna, está condenado à morte. Pronto, acabou. Observações finais, diz assim, escrevi-lhes essas coisas ao nosso irmãozinho João dizendo, escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Diz assim, esta é a confiança que temos ao aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E o que deles pedimos? Que declaração é essa, né? É o propósito da carta, é pedir para Deus. Se for a vontade de Deus na minha, na sua vida vai se cumprir. Mas a minha vontade, a sua vontade tem que estar atrelada à vontade de Deus, que é testificada através da minha fé e da sua fé, né? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus para fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Só faz a vontade de Deus quem nasce de novo, amém? E se alguém vir seu irmão cometer pecado, olhe só. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deve orar por este. Por quê? Ele está dizendo que há pecados que levam à morte. Porque acontece o quê? Naquela época, né, quando ele fala da petição que pedimos, né, e com a certeza que Deus atenderá, esse pecado que leva à morte, por quê?
Porque naquela época tinha uns ensinos gnósticos, ensinos heréticos, que negavam a encarnação e repudiavam todos os refreios morais. Eles eram imorais e faziam tudo para pecar e ir contra aquilo que Jesus já havia feito na cruz. Então, o pecado levava à morte, era algo natural. Por quê? Porque para os gnósticos, pecar era natural. Porque eles não acreditavam que foi Jesus que veio Jesus homem, né? Eles acreditavam, tipo assim, que na morte de Jesus, né? Ele foi desencarnado, vamos dizer assim, e só a carne foi morta ali. Pronto, vamos dizer assim. É uma persistência do gnosticismo, é uma mentira, né? Uma imoralidade, tudo que vai contra a palavra de Deus. Então, eles não se arrependiam. Então, como eles não se arrependiam, eles pecavam achando que estava tudo normal. Então, esse pecado é algo espiritual que levava à morte espiritual, né? Então, o que acontece também? E aí eles continuavam pecando naturalmente. Então, o que acontecia? Eles não tinham uma vida eterna, que essa vida só tem em Cristo, porque quem está em Cristo estava aqui, a Torá é que tudo velho se passar e tudo se faz novo. E vem mais e diz para mim e para você, né? Então, não adianta. Quando você peca, você está tendo a morte espiritual, não a morte física. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o corpo volta para a terra, que é pó, o espírito volta para Deus, né? E a nossa alma? A morte da alma, meu filho, você vai para o inferno. Ou é céu ou é inferno, não tem outro meio. E nos diz assim, sabemos que todo aquele que nasce de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não lhe atinge. Então, o que acontece? Quando a gente nasce de Deus, né? A gente nasce, né? Nasceu de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus, né? E o diabo, ele vai sempre nos tentar, né? Mas Deus nos protege. A palavra do Senhor diz que o inimigo das nossas almas anda como um leão, bramando ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então você imagina essa situação. O diabo está em todo o tempo armando armadilha para mim e para você, usando pessoas para nos perseguir, para nos ameaçar, para fazer obras de macumbaria, de feitiçaria, de inveja e em outras situações, igreja, só para nos prejudicar, para querer nos entristecer, para tirar no caminho do Senhor. Mas há um Deus que morreu por mim e por você. E daqui sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecemos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é a verdade, que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Jesus, ele é verdadeiro. Deus, ele é verdadeiro, né? E a gente pode se referir a Deus, o Pai, o Deus Filho, o Deus Pai, é a vida eterna, entendeu? Tudo começa pela vida eterna, pela fé em Deus e termina com Ele. Tudo é para Ele, tudo é com Ele e para Ele, né? Deus, ele é o alfa, o ômega, o fim, o princípio, ele é tudo. Filhinhos, guarde-se dos ídolos. Por quê? Porque os ídolos são os falsos deuses, são os falsos profetas, são os gnósticos, né? É tudo aquilo que é contra o nosso Deus, amém? Deus abençoe, fica na paz e um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém?